Vamos dar início à nossa reunião, meus caros, minhas caras amigas. E nós convidamos inicialmente todos a se colocarem da melhor maneira possível. E nessa prece inicial, vamos trazer ao nosso pensamento a imagem do nosso grande amigo, a imagem de Jesus, como mais lhe for familiar. Lembrando que em todos os tempos de nossa existência, esse Espírito sublime esteve, está e continuará conosco, servindo de grande modelo e guia para nós nos inspirarmos, nos iluminarmos e vencermos a nós mesmos nessa trajetória e construirmos dentro de nós aquele mundo íntimo que nós tanto desejamos. A presença amiga de Jesus se faz entre nós, pela nossa reunião tão querida, pela presença de vocês, amigos e amigas, pela presença dos Espíritos, os desencarnados, aqueles que trabalham e organizam o nosso trabalho, e tantos outros que vieram aqui, aprendizes do Evangelho de Jesus. E assim nós rogamos que sejamos todos inspirados para termos uma tarde muito produtiva, que as reflexões aqui elas vivam em nossos pensamentos e que nós consigamos de alguma maneira, nos dias que vêm pela frente, nós consigamos nos lembrarmos e tentarmos de alguma maneira colocarmos em prática alguma coisa que aqui aprendemos. Que Jesus nos abençoe. São os nossos votos para que tenhamos uma reunião muito produtiva. Então, gente, dando sequência, nós vamos já para o quarto capítulo do livro que iniciamos há algumas semanas, o livro Palavras de Vida Eterna. É um livro de Emmanuel, pela psicografia do Chico, livro que está completando quase 70 anos, e como a gente tem comentado em todas as reuniões, as mensagens elas são muito atuais, porque a gente chega à conclusão de que o avanço tecnológico nesses 70 anos ele foi incrível, né? Acho que, não sei se algum de nós aqui, alguém tem 70 anos, se estiver tá ali pertinho, mas não se lembra de como era o mundo naquele tempo, né? E era um mundo muito diferente, a gente sabe, o mundo externo muito diferente. Talvez o mundo interno ele não tenha acompanhado na mesma velocidade do mundo externo. Por isso que nós estamos enfrentando nesse momento tantas dificuldades, né? E vamos então estudando o Evangelho para a gente tentar se iluminar, se inspirar. A lição de hoje, do capítulo 4, é essa que está apresentada para vocês, ela se chama Amor e Temor. E Emmanuel, nessa mensagem, ele faz uma colocação do que seria o amor perfeito e o amor imperfeito. Então, de cara assim, será que existe amor imperfeito? O que vocês acham? Se a gente fosse levar ao pé da letra, existe o termo amor imperfeito? Ou a simples definição da palavra do termo amor já significa o absoluto, o pleno, o total? Então, no primeiro momento, quando nós falamos que a lei divina, a lei de Deus é a lei do amor, ela está relacionada com sendo esse absoluto, o total, o pleno. Mas nós não somos ainda os plenos. Nós estamos nessa trajetória. E nesse momento, vivendo num mundo de provas e expiações, fazendo um esforço danado para nós nos modificarmos, e aí o mundo, pelas nossas atitudes, se tornará um mundo de regeneração. E a gente vê o quanto que ele é de provas e de expiações pelas dificuldades que a gente está enfrentando em todas as áreas, desde os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, conflitos o tempo todo, conflitos dos mais diversos, e à medida que a gente pensa na sociedade, na família,
no prédio que a gente mora, na cidade que a gente mora, no país que a gente mora, no planeta que a gente mora. A gente vai vendo que se estamos vivendo tantos conflitos, tanta dificuldade de conseguirmos viver em harmonia, é resultado do nosso próprio comportamento, né? Então, quando o Emmanuel fala de amor perfeito e amor imperfeito, é um jeito que ele trouxe de mostrar que o que nós almejamos é o amor, que ele passa a chamar aqui de amor perfeito. E de amor imperfeito são as circunstâncias que nós conseguimos, nesse momento, executar ou colocar em prática. Então, nas definições, a gente poderia pensar assim, né? Deixa eu pôr meus óculos. Que o amor perfeito, que seria simplesmente o amor, é aquele que se entrega sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição, que compreende, que sustenta, que abençoa, que liberta. E é esse amor que expulsa o temor. Então aí vem a segunda parte do nosso estudo, né? Quando Emmanuel usa o termo medo, temor, receio, e é em cima disso que a gente vai conversar nesses próximos 30 minutos. Então, o amor, ele expulsa o temor, pois ele se fundamenta na confiança em Deus, na abnegação e na maturidade espiritual. Bom, esse daí é aquele que a gente quer atingir, aonde a gente quer chegar. E nós estamos aonde? Nós estamos cultivando o amor imperfeito, nas nossas mais diferentes facetas. Cada um de nós tem características únicas. Não existem dois de nós iguais em nada, em absolutamente nada. Então, nós ainda temos uma forma de amar baseada no egoísmo, na posse e nas expectativas de retorno. Muito bem. Sendo assim, vocês poderiam me dar exemplos do nosso dia a dia de amor imperfeito que acontece no nosso dia a dia? Pode ser, não precisa falar assim, olha, eu com meu marido, eu com a minha esposa, não é assim. Mas em palavras soltas. Por exemplo, ciúme. Ciúme. Eu vou até dar outro. Antes de falar do ciúme, vou contar para vocês no nosso estudo de domingo, eu e a Cássia. E aí, nós estávamos pensando, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, e agora nós estamos naquela parte das mensagens que os espíritos trouxeram, né? E nós estamos no capítulo dos suicidas. Aí nós estávamos conversando tudo. E aí, só trocando uma ideia com vocês. Imagine uma pessoa que não tem fé alguma na vida futura, que é absolutamente materialista, ou seja, morreu, acabou. Mas acabou, não tem nada. E a gente pensa assim muitas vezes, né? Puxa vida, que difícil, né? Uma pessoa que não tem, a gente não faz ideia do que é viver assim, sem ter esperança nenhuma, ou não ter esse tipo de esperança, sem cultivar esse tipo de pensamento. Deve ser uma situação difícil de entender por que a pessoa quer se melhorar, porque o que vem depois? Se não tem, vai ter um ponto de chegada, por que eu vou compartilhar? Por que eu vou tentar ser uma pessoa mais fraternal? Por que eu vou tentar ser uma pessoa amorosa? E o egoísmo não vai tomar conta de mim absolutamente, porque, ora, se acabou, nossa, eu vou curtir a vida, porque na hora que acabar, né? E aí alguém que passou por uma situação muito difícil com essa linha de pensamento, ela foi lá e suicidou-se. E a gente pensa, essa pessoa vai ter um choque muito grande, porque ela vai descobrir que a morte, ela não é bem aquilo que ela pensava, que não tem um fim, etc. e tal. Aí, num segundo momento, nós conversávamos e veio assim, imagine alguém que tem um espírito religioso dentro de si já, que acredita, porque todo mundo que tem a ligação com Deus, então religião é ligação com Deus, e de que forma que eu me ligo é individual, então todo mundo que tem a sua religiosidade, de alguma maneira acredita na imortalidade da alma, acredita. Agora, se depois vai reencarnar, se vai ficar no paraíso, isso daí são as diversas linhas, mas tá. E aí, essa pessoa passou por uma situação muito difícil e não conseguiu lidar bem com as coisas, suicidou-se. Aí a gente conversando, depois vocês podem concordar comigo, com o nosso ponto de vista ou não, né?
Aí nós chegamos assim e falamos assim, puxa vida, como é que pode alguém que tem essa chama da vida já dentro chegar num momento tão extremo, tão trágico de jogar tudo isso fora? E ali naquele bate-papo que a gente estava tendo, como a gente não estava querendo julgar, mas analisar, num primeiro momento nós pensamos assim, puxa, o materialista, nem nisso ele acredita, enquanto que o outro acredita, tem nisso, mas não teve a força, a determinação, a fé, seja lá o que for, para superar aquele momento. Então nós colocamos, eu e a Cássia colocamos na verdade fui eu, né, conversando com ela, colocamos o materialista como sendo aquele que nem nisso acredita. Aí a conversa foi caminhando e nós pensamos assim, puxa vida, mas ele já tem essa visão de que, mais avançada, de que a vida é muito mais do que o corpo. Então nós chegamos à conclusão de que apesar de cultivar esse pensamento da vida seguindo após a morte, ele teve um ato trágico, mas ele já tem dentro dele, começando a germinar, essas sementes da vida eterna, que está muito mais alinhada com a lei do amor do que aquela que acaba com a vida. Então olha como é que a gente oscila, isso que eu estou querendo dizer para vocês, como é que a gente oscila quando a gente olha para os fatos, você vê um ponto mais, não é positivo, mas alguma coisa que aquele já caminhou, que o outro não, depois você olha para outra ótica, aquele já caminhou, o outro não, e a gente chega à conclusão de que todos nós somos absolutamente diferentes uns dos outros, a forma como a gente vê, e algo que conversávamos aqui dentro, o nosso ego ainda é tão grande que a gente acha que o mundo tem que ser igual, do jeito que a gente quer. Daí talvez venham os grandes sofrimentos. Bom, então vamos lá. Pensando nisso, o ciúme, nessa mesma linha de raciocínio, um casal, não importa, homem é um casal. O ciúme seria um exemplo de amor imperfeito? Dentro disso, ciúme é uma demonstração de amor? Não é. Mas dentro dessa linguagem que Emmanuel utiliza e traz para a gente, seria o amor imperfeito? Seria. A raiva com um parente, o desgosto com um amigo, seriam exemplos de amores imperfeitos? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe algumas coisas para a gente dar um start. Amor perfeito é ajudar sem esperar nada como recompensa. E o imperfeito? A gente faz esperando gratidão, esperando algum retorno. O amor perfeito, ele compreende que cada alma tem o seu caminho evolutivo. E o imperfeito? Ele deseja que o outro se molde às nossas expectativas. Se eu tivesse o amor perfeito, eu abençoaria e sustentaria, mesmo nas situações mais difíceis para mim. Enquanto que o imperfeito, ele cobra que o outro tenha tal comportamento, ele acusa que a outra pessoa não fez isso, não fez aquilo, ele exige que a pessoa tome uma iniciativa e ele quer a reciprocidade, ele quer que seja daquele jeito. Se nós tivéssemos o amor perfeito, nós amaríamos sem distinção, estendendo isso para todos. E o imperfeito, ele ama, mas só aqueles do time. De uma forma seletiva. Exatamente. Então ama apenas os seus semelhantes ou aqueles que satisfazem os nossos desejos. O portador do amor perfeito, ele pratica a abnegação e tem a ternura. E o imperfeito, ele alimenta o ciúme e o controle sobre o outro. O perfeito, ele espera com paciência e serve com esperança. O outro sente desespero quando ele não é correspondido. O perfeito, ele se liberta do medo e se liberta da insegurança, enquanto que o imperfeito, ele gera medo, ele gera frustração, sofrimento. O amor perfeito, ele é luz que compreende, ele sustenta e eleva, enquanto que o imperfeito é egoísmo disfarçado de carinho. O amor perfeito respeita o livre-arbítrio e o tempo do outro, enquanto que o amor ainda imperfeito,
ele busca prender o outro por carência ou possessividade. Aquele que é portador do amor perfeito, ele cresce com serviço ao bem e com serviço à luz, enquanto que aquele que tem um amor imperfeito, ele afunda no inferno da sua própria amargura e de toda a sua frustração. Se nós pegarmos para ler só o lado da direita, que é o lado de cá, é um quadro difícil, né? É um quadro terrível. Então, não vou nem ler de novo para não baixar a nossa sintonia. Mas aonde que eu acho que Emmanuel quis nos trazer uma mensagem aqui? Ele chama tudo isso de amor imperfeito. Amor em construção. Amor que está aprendendo a ser amor. Amor que não se equilibrou. Amor que o ego ainda fala muito alto e acaba tendo como consequência para si próprio e para o outro comportamentos, pensamentos, sentimentos que acabam não repercutindo naquilo que a gente gostaria. Amor que adoeceu. Amor que está doente. Mas o Emmanuel chama isso de amor. E pensemos, Deus sendo Deus, com as características que a gente entende, será que Emmanuel não está querendo se reportar a como nós podemos entender a Deus e nos espelharmos nisso? Porque se nós cairmos na crítica exagerada, e é assim que nós fazemos, porque nós ainda somos os imperfeitos, se nós cairmos nessa análise pesada e nesse comportamento duro que aqui está descrito, onde é que fica o amor nessa história? Então, o que nós queremos trazer aqui, na sequência, é o seguinte. Eu trouxe aqui algumas situações para tentar ilustrar para vocês. Então, uma situação, ó. Quando alguém já teve uma situação em que um amigo, uma pessoa muito querida, se afastou de ti sem nada, de repente essa pessoa, como se fosse um barco que desamarrou e quando você olha, esse barco foi. Já teve? Foi fácil? Foi triste? Foi. Teve mais alguém? Eu já tive. Né? Bom, vamos pensar o seguinte. Nós não estamos tirando aqui, deixa eu achar a palavra correta, que a dor, ela não deve existir. A tristeza de ver uma pessoa tão querida se afastando, nós não estamos falando assim, não, você não deve sentir, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando como que a gente reage diante de uma situação como essa. Então, como é que seria uma atitude daquele que de repente você percebe que uma pessoa muito querida está se afastando de você, a vida dela está tomando um outro caminho, os laços já não são mais os mesmos. Então a gente respeita o tempo dessa pessoa, ora por ele ou por ela e permanece aberto ao diálogo, ou se pudesse, talvez a gente não faça isso, mas silenciosamente nos nossos pensamentos a gente cobra explicações, fala assim, como é que pôde fazer isso comigo? Até o que conversávamos aqui, eu que sou tão legal, como é que foi capaz de fazer isso comigo? Por que que me deixou? Que ingratidão, né? A gente se sente rejeitado quando uma pessoa muito querida toma um outro caminho. Imagina o barquinho, essa ideia do barco me veio à mente agora, viu? Eu não tinha pensado nisso não. Você está ali no atracador, não sei, ali onde estaciona, é isso, onde estaciona o barco ali, no estacionamento do barco, né? Imagina o barco é aquele coração que pode ser, aqui estou falando de um amigo, mas e você vem indo embora, dá uma tristeza danada, dá. Então, será que no fundo, mesmo que a gente não abra a boca, porque às vezes tem gente que vai lá e fala, como é que você foi? Mas silenciosamente, mas a gente guardando tudo isso dentro da gente, a gente cobra, tem momentos que a gente cobra e fica meio raivoso, né? A gente se sente rejeitado e vem uma tristeza enorme, né? E a gente até rompe, fica num diálogo que a gente rompe com aquela pessoa e ela nem está ouvindo diretamente o que nós estamos falando.
Bom, diante disso, se nós conseguíssemos respeitar dentro dele, se nós realmente conseguíssemos entender, talvez entender não fosse a palavra certa, mas respeitar eu acho que cabe mais. Se nós conseguíssemos, nós teríamos como resultado a paz interior. Nós estaríamos em paz, porque é uma decisão dele. Mas normalmente a gente não fica nessa paz. A gente sente o quê? E aí é que Emmanuel veio trazer, porque o nome da lição é amor e temor, ou amor e medo. Então, por trás desse comportamento, o que pode, veja bem, não é o que pode estar acontecendo. Talvez a gente tenha medo do abandono, e talvez a gente tenha medo da rejeição. E com essa necessidade tão grande da gente se sentir acolhido, a gente projeta naquele outro esses medos que a gente tem. Vamos avançando aqui, porque eu trouxe alguns casos, talvez não dê tempo de ver todos. Dois. Alguém já teve uma situação em que teu parceiro, tua parceira, marido, mulher, discorda numa situação muito importante? Todo mundo concorda com tudo o tempo todo, né? Ninguém tem ponto de vista. E aí, o que a gente tem? Tá lá aquela situação, aquele perrengue, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um acha que é aqui, o outro acha que é, né? Então, se eu tivesse dentro de mim o amor perfeito, eu ia procurar escutar com empatia, eu ia buscar o entendimento e aceitaria a individualidade do meu jeito de pensar e viver e o jeito do outro. E como isso, se os dois conseguissem fazer isso, eles teriam uma confiança mútua, uma harmonia, chegando num ponto de equilíbrio. Eu acho que em algumas situações a gente já está conseguindo conviver com umas situações como essa. Acho que em algumas situações. Mas, se nós levarmos um pouco mais para o outro extremo, como é que seria o comportamento absolutamente egoísta? A gente impõe a nossa vontade, não é assim, às vezes não consegue nem ouvir, nem refletir sobre o ponto de vista do outro, né? Acusa o outro de desamor, de falta de apoio, né? Então, enquanto de um lado a gente alimenta essa cumplicidade, do outro lado, o que está talvez estivesse por trás? Eu acho que aqui essa lição foi muito, quando eu comecei a estudar e levantar esses pontos, nossa, falei assim, quais são os medos que eu tenho? Quais são os temores que eu tenho quando acontece alguma coisa assim? E eu percebi que poucas vezes eu tinha pensado nisso. Poucas vezes eu tinha pensado, quando o amigo se afastou, na verdade eu estava com medo do quê? Era só a tristeza que eu estava sentindo? Eu tinha um receio, tinha um temor, né? Quando a pessoa não concorda comigo, eu fico ali assim, talvez eu tivesse com medo, talvez. Então aqui são pontos para a gente refletir, é só para alimentar o nosso pensamento e a gente pensar assim, onde é que eu estou me pegando, onde é que eu estou me segurando para ter um comportamento tão distante daquele que eu gostaria de ter. Então, por exemplo, a pessoa pode ter, eu, você, qualquer um, ele pode ter medo de não ser amado, pode ter medo de não ser valorizado. Vamos ver mais um aqui, ó. Passou por 3 ali? Passou? Um filho, isso nunca aconteceu com quem tem filho. E bom, eu posso não ter tido filho, mas alguém foi filho. Todo mundo foi filho, né? Alguém já fez alguma coisa na escola e levou uma advertência? Então, se você já fez isso, você já fez como filho. Eu, como não tenho filho, eu já fiz como filho. E fiz, né? E aí, como é que seriam os pais com os amores perfeitos? Eles corrigem com firmeza, algo que hoje em dia é uma situação a ser muito analisada e pensada, porque está uma passação de mão, mas isso é um pensamento, uma reflexão para outro momento. Com firmeza e ao mesmo menos ternura, buscando orientar e compreender, e como consequência, o que a gente faria? O que a gente conquistaria? Serenidade e consciência de responsabilidade, né? O outro lado, parte para cima do filho, né? Com raiva, chega até a humilhar, chega a comparar o filho com os outros. São situações hipotéticas que a gente vai jogando aqui. Na verdade, o que a gente está tentando fazer com isso? Por que a gente está fazendo? Porque a gente está com medo de não controlar o futuro do filho. E aí tenta obrigar que o filho seja do jeito que a gente quer. Na doce ilusão de que o jeito que a gente quer daria 100% certo, né?
A gente percebe aqui que muitas vezes esses extremos, quase sempre, esses extremos não vão acontecer. Nós vamos ver aqui que nós somos como um reloginho de velocímetro, que a gente não vai estar 100% para um lado, 0% para o outro. Nós vamos estar num ponto aqui, ó. Né? Vamos mais um. O colega de trabalho recebe o reconhecimento por algo que você também faz. Né? Elogiar, você está lá batalhando, elogiaram para caramba teu amigo, tua amiga. Nossa, que trabalho sensacional que você fez. O que bate aí? Uma invejinha daquelas assim. Colega de trabalho, colega do centro espírita. Nossa, elogiaram a palestra da Rose e não elogiaram a minha. Eu fui lá ver, quando a Iraceles faz o estudo, tem X pessoas que assistiram. E quando eu faço o estudo, tem 2 pessoas, eu e a Cássia. Que é obrigada. Ou ela assiste, ou... Mas tudo isso são coisas que acontecem com a gente? São coisas que acontecem com a gente. A gente está falando aqui, ó, mas alguém que está se esforçando, olha as coisas que vêm à minha cabeça, para conseguir um emprego, para emagrecer, para largar o cigarro, para se dar bem, para ver aquilo, e às vezes aquilo lá passa desapercebido. De repente chega a Rosa e fala assim: ai, foi tão bom ver você com a sua irmã lá abraçadas, tudo, e a gente fala assim: caramba, eu estou aqui comendo um capim seco danado, né? E ninguém reconhece. Então, por trás disso, olha lá, ó, medo de não ser reconhecido. E aí como é que a gente age? Ó, sente inveja, mas ela não passa pelo que eu passo, né? E se bobear até sabota. Porque quando a gente chega para conversar, faz uma rodinha ou chama uma pessoa para falar da outra, a gente está sabotando aquela pessoa lá, a gente está jogando toda a nossa insatisfação em cima daquela pessoa, né? Então, de um lado, alegria genuína pela sua autorrealização, a sua autorrealização e realização dele, dela, enquanto que do outro lado é o medo de não ser reconhecido. Mais um aqui, ó. Um parente, quantas vezes você chamou alguém no final do ano para fazer a reunião e o parente não vai? A pessoa não aparece. Reunião, aniversário, casamento, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí você entende as possíveis razões, que às vezes a gente nem sabe, mas se a pessoa não foi, é porque ela tem uma razão. Só que nós somos tão egoístas, nosso ego é tão grande, que a gente quer que a razão dela seja justificável para mim. Porque às vezes ela simplesmente não quer ir. Simplesmente não. Mas tem que atender a quem? Ao rei. Eu estou sentado no trono, com a coroa, tudo, cheio de gente em volta, e a pessoa não veio, não foi no meu convite para... Gente, vamos ligar para o casal de amigos para a gente comer uma pizza no final de semana? Aí o casal de amigos fala não. A gente fala assim, não chamo mais. Não chamo mais. Claro que vai dar, se você quer a companhia dos teus amigos, é o amor, é a semente do amor germinando? É. E ele falou não, eles falaram não, gerou uma frustraçãozinha, uma queda, gerou. Mas o que a gente faz com esse sentimento que nós ainda temos? A gente tenta trabalhar para entender as possíveis razões, e se eu não entendo, respeito, ou então fico ressentido, magoadinho, falo que não vou chamar mais, não telefono mais. É óbvio que se você liga uma vez, 2, 3, a pessoa não, a gente tem que refletir, porque talvez ela não, por algum motivo, aí a gente deixa a pessoa tomar a iniciativa. Mas está indo embora. Às vezes é o barquinho que está indo embora. Mas quando a gente, junto com isso, começa a alimentar a mágoa, gente, o barquinho está indo embora e a mágoa está toda aqui, ó. A mágoa está toda aqui com a gente. Vamos mais um? Está acabando já. A pessoa amada,
Pai Wagner, traz a pessoa amada, 995-98-53, né? A pessoa amada, ela fala assim, eu estou me sentindo, eu não sei se alguém já passou isso na vida, né? Mas eu estou sentindo sufocado, eu preciso de tempo para respirar, tal. Eu preciso, que ela fala com todo jeito, dizendo assim, deu por hoje, né? O que a gente faz? Vai gerar tristeza isso, gente? Se a gente gosta, vai. Se você vislumbrou passar a vida, o restante da sua vida com aquela pessoa, você vai sentir, vai. Faz parte. Mas aí a gente tem dois caminhos. Ou tenta, mais uma vez, respeitar. Estão vendo que nós estamos nem mais falando entender. Ou respeitar, ou o que tem que falar mais alto? O eu. E a gente tem visto tantos casos, inclusive de feminicídio, quando o relacionamento termina e geralmente o homem não aceita e parte para a violência, né? Então, de um lado, olha como é que é difícil essa maturidade, a gente desenvolver essa segurança emocional de ver o outro que eu tanto quero. E na palestra que nós fomos no sábado à tarde, a Ana Teresa Camasmi, ela falou assim, ó, nós somos tão possessivos, que eu falo assim, ó, minha ex-mulher, meu ex-marido. A gente não tem nem na nossa linguagem um jeito de dizer que não é mais. Podia falar assim, ó, ela não é mais esposa. Não, a gente fala assim, a minha. Claro, é um pouco da linguagem, da nossa língua, mas olha como é que o negócio é, né? Então, medo de perder o afeto, Nossa, quantos de nós, principalmente adolescentes, quantas vezes a gente já pensou que o mundo ia acabar porque a pessoa amada tomou, né? Se visse com o outro então, Ave Maria. E quando a gente recebe uma crítica sobre o nosso comportamento? Opa, esqueci de passar. E quando a gente recebe uma crítica? Isso aí não acontece com ninguém. Porque às vezes a crítica ela vem e às vezes você sente a energia, porque você olha para a pessoa, aquilo dá um. Você já assim, quando dá a espinha, ela vibra assim, ó, coluna, a gente sente os pelos dos braços arrepiando, porque você fala assim, ó, pois é. Tudo bem, nós estamos exagerando um pouquinho para criar uma descontração aqui, ó. E aí, nós já somos capazes de absorver, e mesmo que aquela pessoa esteja errada, a gente agradece, reflete, busca melhorar, porque se eu tiver, poxa, ela está me alertando, e se eu não tiver? Se eu não tiver, ela caminha com o ponto de vista dela. E se ela caminhar bem, legal. E se ela caminhar mal, quem é que vai caminhar mal? Ela, mas aí a gente pega e abraça tudo isso, e a gente caminha mal. Então, de um lado, a gratidão, o crescimento pessoal, e do outro lado, o medo de parecer fraco. Então, vocês vão notando, ó, que o tempo todo, o tempo todo tem medo. Por isso que, deixa eu ver onde é que nós estamos. Essa daqui já foi? Foi a quarta. Então, vamos lá, para a gente encerrar. O outro erra repetidamente algo que te afeta. A pessoa está ali o tempo todo, parecendo um martelinho, batendo naquilo, né? E aí? Aquilo me enerva. Aqui me enerva, aqui me tira. Na verdade, eu vou guardando aquilo, porque dizem que os cancerianos como eu, eles não guardam ressentimento, eles guardam nomes. 11, 17, né? A gente fica guardando esse ressentimento lá no baú do coração, na memória, e um dia aquilo vem à tona, como conversávamos ali, porque nós fazemos um aquecimento antes de vir para cá. Para nós é muito importante que esses pensamentos, eles venham à mente. E uma das companheiras disse ali dentro que nesse final de semana se encontrou com uma companheira de trabalho que não via há muito tempo. E como é que era a relação entre as duas lá há muito tempo? E na hora que elas se encontraram, uma fez assim,
Espera que eu já estou indo aí. E aquela que recebeu, ficou até com vergonha, assim, falou, nossa, eu já estava pronta para mostrar. Tirou a geladeira das costas. Está vendo como é que a gente tem que dar, né? Então o medo, quando alguém fica repetindo naquilo, e eu me lembrei de uma outra coisa aqui que eu vou comentar com vocês, que eu achei assim, que me veio à mente, gravíssima das nossas relações. Medo de ser feito de bobo, de ser desrespeitado. Com todo respeito, mas eu vou trazer um exemplo aqui que não está entre os exemplos. Alguém já foi traído pelo companheiro, pela companheira? E por que a gente explode? Por que a gente ou cultiva tudo aquilo? Muitas vezes é porque, olha o que está escrito aqui, ó. Está me fazendo de bobo? Quem que você pensa que é para me tratar desse jeito? E a gente pega e cultiva tudo isso dentro da gente. Um instante de reflexão. Quem que está tendo o comportamento inadequado? Ele. Quem que está fazendo realmente, entre aspas, o papel de bobo? Ele ou ela, né? Ele ou outro. Por que eu abraço esse meu sentimento, esses meus pensamentos, e entro numa sintonia tão ruim quanto talvez? Olha como é que nós somos imaturos. Então tudo aqui é duas palavras que a gente vai destacar para finalizar em função do horário. Duas palavras que são primordiais aqui para a gente. Esse amor imperfeito é o amor que está em construção, em busca do respeito. Que mais? E da maturidade. Nós só conseguiremos ter respeito quando nós desenvolvermos a maturidade. Na hora que a gente percebe, porque existem situações que a gente chega à conclusão que talvez fosse melhor me afastar da pessoa. Pode ser. Mas isso, quando é feito com equilíbrio, com bom senso, porque as outras alternativas não são viáveis, sinal de reflexão, sinal de maturidade. Pode ser que daqui a algum tempo eu me afastasse, eu conseguisse, mas hoje é o que eu consigo. Então todas as reflexões que a gente está fazendo aqui, do amor e do temor, é o amor em construção, em busca, individualmente, de desenvolver o respeito. Mas esse respeito só virá quando nós amadurecemos. Tá? Deixa eu só avançar, porque então nós estamos aqui, ó, como se fosse um reloginho, como se fosse um velocímetro. Jesus apontava para lá, aponta para lá. Por isso que a gente fala assim, como é que Jesus, você não sabe o que fazer? Pense no que Jesus faria, porque Ele é a atitude com o amor perfeito. E nós, será que nós somos do lado de cá totalmente? Óbvio que não. Nós já temos as conquistas. E nós vamos assim, ó, oscilando. Tá certo que de vez em quando fica aparecendo aquele negocinho que mete o terremoto, que faz assim, então o negócio fica assim. Mas quando eu me identifico e percebo essa oscilação, eu já estou no caminho. Quando eu percebo que algo não está funcionando bem, eu já estou no caminho. E hoje eu comigo mesmo vejo algumas coisas que eu não sei como é que foram construídas dentro de mim, mas se fizeram. Como é que foi isso? Como é que foi essa sua... Não sei. Como é que foi essa sua trajetória, que você era uma pessoa com tais características, hoje... Como é que foi? Não sei. Mas eu sei que foi à custa de muito esforço, de dor, às vezes de sofrimento, né? Diferença de dor e de sofrimento, no primeiro momento são sinônimos. No segundo momento, dor é uma consequência natural do nosso dia a dia, porque nós ainda somos imperfeitos. Agora, como eu lido com essas, pode me trazer sofrimento maior ou menor, né? Então, ó, para a gente finalizar, o amor perfeito é a capacidade de se relacionar com o outro com respeito, com empatia e liberdade, sem impor condições, cobranças ou colocar à frente os nossos medos. É uma forma de amar que nasce
de um eu sustentável. Ego, eu sustentável. É um eu equilibrado. Porque é amar ao próximo como eu amo a mim. Se eu não me amar, não amo o próximo. E vice-versa. Se eu também não amar o próximo, eu não estarei amando a mim mesmo, né? De alguém que se conhece, se aceita, porque na hora que eu vejo nisso tudo que a gente volta, inclusive o reloginho, aqueles nossos pensamentos e sentimentos indesejáveis, eu preciso me aceitar como eu sou, mas eu tenho a obrigação de tentar transformar. Como que vai ser essa transformação? Vai ser, você não vai nem, você, a gente não vai nem perceber. Quando você olhar, você já não é mais a mesma pessoa, já foi, não é mais. Por isso que nós que estamos entrando, nós um pouquinho, porque estamos todos aqui já numa certa trajetória percorrida, envelhecer é muito bom. É duro porque começa a doer, até a sombra dói. Outro dia minha sombra estava doendo de dor, gemendo de dor nas costas, de tanto que eu estava com dor. Mas a gente vai amadurecendo, E aí isso abre espaço para um outro estudo. E a gente vai reencarnar. E quando reencarnar, esquece. Poxa vida, mas tanto esforço, e aí eu esqueço, não faz sentido. Faz, e muito. Só que aqui não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, vai ficar para uma outra oportunidade. Na psicologia, isso se aproxima da ideia de amor maduro, de Erich Fromm, que exige desenvolvimento da própria individualidade antes de buscar a completude do outro, desenvolvimento próprio antes de buscar. Só que a gente não consegue fazer assim, vou me desenvolver, porque Buda, Siddhartha Gautama, pensou nisso, recolheu-se, foi por isolamento, porque ele queria autodesenvolver-se, e aí ele descobriu que não era assim que ele ia se desenvolver, que ele ia se desenvolver no convívio com os outros, né? Envolve autoconhecimento, autorregulação, controle emocional, prática, a busca pela prática de uma empatia geral, enxergar o outro é um ser único. Olha como é que é difícil, gente. Eu olho para cada um de vocês e nessa convivência que nós temos, a gente não age como se fôssemos robôs. Nós somos individuais. Então eu digo para vocês, a minha dificuldade de ser professor numa sala com 40 adolescentes, cada um de um jeito diferente, ainda mais nos dias de hoje, né? Pais com 2, 3, enxergar o outro como ser único, e esse ser único, ele tem desejos, ele faz escolhas e tem tempos diferentes dos nossos. Por fim, agir com esse tipo de amor não significa acertar sempre. Significa agir com consciência, escolhendo o que é mais coerente com os nossos valores, importantíssimo, no momento. Ontem, talvez eu não pensasse assim. Amanhã, talvez eu já não pense mais assim. E aí, como é que fica? Então, até o mais cruel dos assassinos vai chegar o dia que vai falar assim, eu estava totalmente errado naquilo. E às vezes até uma pessoa muito boa vai chegar e vai falar assim, apesar de tudo, eu ainda vi as coisas de uma maneira que podia ser melhorada. Porque todos nós estamos no caminho. Por isso as decisões assertivas não são absolutas. O que é certo para um, hoje, pode não ser o mesmo amanhã ou para outra pessoa na sua trajetória. À medida que evoluímos, nosso modo de amar também se transforma, se aprofunda, se liberta dos medos e se abre para as relações saudáveis e construtivas. E é isso aí. Passamos um pouquinho para variar. Tá bom? Rapidamente, o sorteio do nosso livro. Boa tarde, pessoal. Quem está vindo aqui pela primeira vez à nossa casa, vem aqui. Na verdade, aqui faz muitos anos, então considero Nós que podemos tirar uma foto sua e colocar no perfil depois? Pode. Então vai lá, faz uma pose bonita, as duas. Deixa eu ver vocês. Depois, isso o nome é? Solange. Solange?